Ok. Então eu vou soltar aqui a gravação. Tá bom? 37. O setor bate à nossa porta. A Personalized Programming era de fato um ponto fora da curva. Ficávamos localizados no meio da floresta, numa pequena construção na propriedade do templo. Não éramos executivos sofisticados, nem programadores profissionais experientes. Éramos apenas pessoas reunidas pela energia para realizar uma tarefa. Normalmente, as empresas de sucesso precisam planejar seu crescimento desenvolvendo planos de negócios e orçamentos financeiros. No nosso caso, o único plano de negócios era tentar manter a poderosa onda da vida que nos impulsionava para a frente. Nosso único orçamento era contratar quem quer que aparecesse para nos ajudar. Mas não importava quanto nos esforçássemos. Parecia que a vida sempre acabava levando as coisas a outro nível. Um exemplo perfeito de como nosso crescimento milagroso aconteceu organicamente pode ser visto em alguns telefonemas inesperados que recebi em meados da década de 1980. O primeiro aconteceu na primavera de 1985, de uma mulher que se apresentou como vice-presidente da Empire Blue Cross Blue Shield. A Empire atuava na cidade de Nova York e era uma das maiores fornecedoras de seguros de saúde Blue Cross Blue Shield no país. Parte de seus esforços para converter os consultórios médicos da área para as cobranças eletrônicas era vender aos médicos um sistema de administração de consultórios. A empresa vinha desenvolvendo seu próprio programa, mas não achava que ele poderia competir com o Medical Manager. Fiquei muito honrado quando ela disse que a Empire queria abandonar seu sistema e passar a vender o nosso com uma marca privada. Certamente nada seria melhor do que ter um grande convênio vendendo nosso produto aos médicos dele. Antes que eu pudesse recuperar o fôlego, fui contatado pela Blue Cross Blue Shield de Nova Jersey com o mesmo pedido. Depois vieram Carolina do Sul, Geórgia, Arizona, Havaí, Mississippi, Colorado e alguns outros. Todas essas filiais da Blue Cross Blue Shield acabaram vendendo o Medical Manager aos médicos em seus respectivos estados. Enxerguei isso como uma lição viva sobre o poder da entrega. Durante anos, estivera disposto a abrir mão das minhas preferências pessoais e me concentrar em fazer o que fosse absolutamente melhor com tudo que a vida me apresentasse. Não tinha esperado nada em troca, e foi uma lição de humildade ver o que estava se desenrolando. No período entre 1986 e 1988, a Personalized Programming tinha cerca de uma dúzia de empregados, na maioria programadores. Éramos uma empresa minúscula, mas estávamos ganhando milhões de dólares por ano somente em royalties. A Systems Plus tinha percebido rapidamente o enorme potencial do mercado médico e abandonara todos os seus outros produtos, concentrando-se exclusivamente no Medical Manager. Como chefe da Personalized Programming, agora era meu trabalho negociar com todas aquelas grandes corporações. Eu nunca havia trabalhado nesse nível. Mas, assim como a vida tinha me dado o treinamento para me tornar construtor e programador, colocando a mão na massa, agora estava me treinando para ser executivo corporativo. No entanto, eu já tinha visto coisas demais para ser um executivo convencional. Até mesmo nos negócios, eu pretendia continuar confiando no fluxo da vida, como o meu conselheiro supremo. Uma coisa que eu via repetidas vezes nessa viagem com a vida era que a pessoa certa aparecia na hora certa. Eu literalmente contava com essa perfeição. E é incrível como isso continuava acontecendo. Até mesmo nosso advogado corporativo, Rick Call, praticava yoga e meditação. Parecia que a vida estava me cercando de pessoas espiritualizadas, não apenas no templo, mas também na minha empresa. O modo como a vida conseguia fazer isso talvez seja muito bem ilustrado pela seguinte sequência de acontecimentos perfeitamente orquestrados. Começou quando a Systems Plus pediu que recebêssemos um representante de uma empresa de equipamentos de laboratório
que desejava conhecer a equipe de desenvolvimento do Medical Manager. Era raro a Systems Plus mandar pessoas para a floresta em Alachua, mas nesse caso não havia alternativa. O pessoal da Systems Plus praticamente implorou que eu usasse um paletó e sapatos e que todo mundo tivesse o melhor comportamento profissional. O nome do nosso visitante era Paul Dobbins e ele tinha uma ampla experiência como analista técnico sênior e gerente de produtos. Mandei Rick Call, nosso advogado muito apresentável, pegar o cavalheiro no aeroporto de Gainesville. Quando voltou, Rick enfiou a cabeça na minha sala com um sorriso enorme, igual ao do gato de Alice. Em seguida, entra nosso convidado importante. A primeira coisa que notei foi que ele usava um bracelete na parte de cima do braço. Parecia notavelmente semelhante ao adereço que Yogananda costumava usar. Por acaso era. Paul Dobbins era seguidor de Yogananda. Tinha feito as lições e vinha praticando Kriya Yoga havia muitos anos. Pode ter certeza de que eu fiquei chocado. Mas imagine como ele se sentiu. Ele pega um avião em St. Louis para uma importante viagem de negócios em que vai conhecer o presidente da empresa que criou o principal sistema de administração de consultórios médicos do país. Mas quando entra na sala do presidente, vê imagens de Yogananda em toda parte. A princípio, não trocamos palavras. Paul simplesmente sentou-se no sofá e captou a beleza do momento. A energia naquela sala era digna da presença de um mestre. Eu não conseguia manter os olhos abertos, e Paul estava visivelmente fascinado. Depois de ficarmos em silêncio durante um tempo, perguntei se ele gostaria de ver o templo. Seguimos pela estrada ladeada de árvores, pegamos a trilha de terra e entramos naquele lugar santo, adornado com imagens de grandes mestres. Desnecessário dizer que aquela não era como as outras viagens de negócios de Paul. Paul estendeu a visita até o fim de semana e ficou num pequeno quarto de hóspedes de 3 por 3 metros na propriedade do templo. No domingo, ele não queria ir embora. Pelo jeito, ele tinha começado a praticar meditação por conta própria e não tinha muitas pessoas por perto que praticassem yoga. Estava fascinado com o que acontecia no templo e com a força da comunidade espiritual de Gainesville. Depois do serviço de domingo, ele me procurou com a inevitável pergunta: "Posso ficar e trabalhar para você?" Senti no fundo do coração que o lugar de Paul era aqui e que ele desejava mesmo fazer parte do templo e da empresa. Mas não achei certo ele simplesmente abandonar a companhia que o tinha enviado. Por isso disse para esperarmos e vermos como as coisas se desdobrariam. Alguns meses depois, recebi um telefonema de Paul, em pânico. Ele dizia que a empresa onde trabalhava tinha sido vendida subitamente e que seu chefe e muitos outros empregados iam abandonar o barco. Paul ia entregar sua carta de demissão, mas queria continuar trabalhando como Medical Manager de algum modo. A mensagem da vida não poderia ser mais clara. Estava na hora de oferecer um emprego a Paul. Paul chegou em menos de uma semana, com alguns pertences. Deixamos que ele ficasse naquele mesmo quarto de hóspede de 3 por 3 metros até arranjar um local próprio. 5 anos depois, Paul ainda morava naquele quarto minúsculo. Não tenho ideia do que ele fez com seus pertences, mas sei que ele comparecia pontualmente aos serviços da manhã e da tarde no templo. Paul foi um trunfo tremendo para a empresa e apareceu exatamente quando era mais necessário. Pouco depois de ele se juntar à equipe, começamos a ser contatados pelos principais laboratórios nacionais. Todos queriam que criássemos uma interface entre eles e o Medical Manager. Paul era especialista nesse campo e nós fomos um dos primeiros sistemas de administração de consultórios a implementar a conectividade com as maiores empresas de laboratórios. Jamais poderíamos ter o sucesso que tivemos se Paul não estivesse na equipe. Quando reflito sobre como ele chegou até nós, parece um presente do universo. 20 anos mais tarde, Paul ainda trabalhava para a empresa e até hoje vive com sua esposa e seus filhos numa casa nas proximidades da propriedade do templo. Parece que algumas coisas simplesmente são destinadas a acontecer. 38. O templo continua crescendo.
As meditações da manhã assumiram todo um novo significado à medida que a empresa de software ia crescendo cada vez mais. A meditação e o yoga eram essenciais não somente para continuar com minha jornada espiritual, mas também para manter a mente sã. Muita coisa é exigida quando você comanda uma organização da qual tantas pessoas dependem para sobreviver. A mente precisa de tempo para se aquietar e manter tudo em perspectiva. Ao sairmos do serviço do templo nas manhãs de inverno, depois do nascer do sol, costumamos encontrar o campo coberto por uma névoa de orvalho. Carvalhos, pinheiros e nogueiras gigantes abraçam o campo em três lados, e o lado norte se abre para aquele pasto lindo que desce suavemente até o riacho ladeado por árvores. Ficar ali parado, com a mente silenciosa, é um paraíso na terra. Mas uma manhã nevoenta no início de dezembro de 1988 foi diferente. Quando saímos da quietude do templo para o campo, ouvimos o rugido de grandes máquinas vindo do norte. Para nossa surpresa completa, vimos escavadeiras e outros equipamentos de limpeza de terreno no campo do nosso vizinho. Não sabíamos o que pensar, por isso subimos o morro até minha casa original, na borda do pasto. Localizamos alguns trabalhadores e perguntamos o que estava acontecendo. Eles contaram que tinham comprado o direito à madeira de todas as árvores da propriedade do nosso vizinho. A terra ao norte era uma fazenda de mais de 400 hectares, pertencente a um casal chamado Wilbur e Juliet. Eram pessoas maravilhosas, cuja casa ficava no lado da propriedade mais distante do templo. Fazia muito tempo que as terras eram da família e eles tinham grande respeito por aquela terra. Não entendemos o que estava acontecendo, por isso telefonamos para eles. Quando finalmente consegui falar com Wilbur, ele explicou que iam limpar o que restava da floresta nativa e plantar pinheiros para o corte. Isso propiciaria uma produção que renderia dinheiro dali a 15 a 20 anos. Falei que gostaria de conversar a respeito e perguntei se ele estaria disposto a não limpar a terra que fazia fronteira com nossa propriedade até nos encontrarmos. Ele hesitou, mas pediu que eu dissesse ao encarregado da equipe para ligar para ele. Na verdade, eu não tinha ideia do que diria a Wilbur quando nos encontrássemos, mas sentia uma obrigação profunda de fazer o que fosse possível para proteger a floresta linda naquelas terras. Enquanto ia de carro até a casa de Wilbur, me concentrei em me manter aberto e receptivo à experiência, de modo a ver para onde a vida a levava. Olhando em retrospecto, fico extremamente grato pensando que a entrega havia me ensinado a participar voluntariamente na dança da vida, com a mente calma e o coração aberto. Quando cheguei à casa de Wilbur, não houve nenhuma abertura para nos vender os 14 hectares que ficavam entre nossa propriedade e o riacho. Expliquei que as árvores naquela propriedade eram lindas e que deveriam ser poupadas. Ele concordou com a parte de serem lindas, mas administrava uma fazenda e eles tinham decidido plantar pinheiros de corte em toda a propriedade. Nossos esforços pareceram inúteis, até que eu me ofereci para arrendar a propriedade por qualquer preço que garantisse uma renda maior do que a dos pinheiros. Wilbur era um negociante astuto e isso atraiu sua atenção. Em qualquer plantação havia risco, mas não existia risco nenhum num arrendamento garantido de longo prazo. Wilbur pediu um preço significativamente mais alto do que qualquer fazendeiro pagaria por uma propriedade sem beneficiamentos. Mesmo assim, ainda valia a pena. De acordo com o nosso ponto de vista, o que importava era proteger as árvores e o pasto daquele terreno lindo. No final, assinamos um arrendamento de longo prazo com Wilbur, que nos permitia preservar, proteger e utilizar a propriedade ao norte, a propriedade que um dia eu tinha chamado de Campos Elíseos. Essa experiência só serviu para reforçar o que eu estava aprendendo com o experimento de entrega. Uma coisa que, a princípio, parecia totalmente desastrosa, terminava com um resultado positivo. Repetidamente eu via que, se pudesse enfrentar os ventos da tempestade da vez, eles terminariam soprando um grande presente. Eu estava começando a enxergar essas tempestades como um prenúncio de transformação. Talvez a mudança só aconteça quando há motivo suficiente para superar a inércia da vida cotidiana. As situações desafiadoras criam a força necessária para provocar a mudança. O problema é que geralmente usamos toda a energia que deveria provocar a mudança para resistir a ela.
Eu estava aprendendo a me sentar silenciosamente em meio aos ventos uivantes e esperar para ver que ação construtiva era pedida de mim. Se esse fosse o final da história com relação àquela propriedade, eu ainda diria que era um presente do universo. Mas estava longe do fim. Apenas uma semana depois de assinar aquele contrato de arrendamento, outro terreno que fazia divisa com o núcleo da nossa comunidade foi posto à venda. Foi impressionante. Assim que fizemos essa compra, o terreno que tínhamos acabado de arrendar acabou acompanhando todo o limite norte de nossa propriedade, unindo tudo. Fiquei sem fôlego, vendo tudo se desenrolar daquele jeito. Eu estava num jogo com a vida, e a cada vez que a vida fazia sua jogada, parte da minha mente barulhenta ficava para trás. Por que eu era necessário? Tudo se desdobrava por conta própria muito melhor do que qualquer coisa que eu pudesse imaginar, quanto mais fazer. Eu tinha dito que compraria propriedades adjacentes se elas fossem oferecidas e se tivéssemos o dinheiro necessário. Agora o templo tinha 35 hectares, incluindo a área arrendada. Como veremos em breve, essa terra estava destinada a representar um papel muito maior no que a vida tinha reservado para nós. Não era somente com a propriedade do templo ou com o sucesso meteórico da empresa que aconteciam eventos milagrosos. Regularmente aconteciam coisas pequenas que eram improváveis a ponto de desafiar a mente racional. Um desses eventos espantosos aconteceu durante uma viagem de negócios a Boston, no final da década de 1980. Com tantas Blue Cross, Blue Shields vendendo o Medical Manager com marcas particulares, eu tinha recebido um pedido da Blue Cross Blue Shield de Massachusetts para ir a uma reunião. Cheguei a Boston no fim da tarde e estava morrendo de fome. Tinha feito um monte de coisas durante toda a manhã e não havia comido nada o dia inteiro. Em vez de comer algo ruim durante a viagem, pensei em me hospedar num hotel e encontrar um bom restaurante vegetariano. Eu não conhecia Boston, mas tinha um carro alugado. Quão difícil poderia ser? Fiquei perdido tentando encontrar o restaurante que o recepcionista do hotel tinha sugerido. Depois de quase uma hora dirigindo, fui parar na Harvard Square. Rodei um pouco procurando um restaurante vegetariano naquela área, mas não consegui encontrar. Numa cidade grande como Boston, eu esperava uma refeição vegetariana de alto nível, mas a essa altura ficaria bastante satisfeito com um arroz integral com legumes. Decidi parar de dirigir e simplesmente pedir o serviço de quarto do hotel, se conseguisse achar o caminho de volta. De algum modo, consegui me perder de novo e voltar a Harvard Square. Percebi que o universo talvez estivesse tentando me dizer alguma coisa. Por isso estacionei o carro e saí. Dessa vez olhei com mais atenção para ver se havia ao menos algum lugar pequeno que tivesse um prato vegetariano. Notei que havia alguns becos entre os prédios. Não eram para carros, mas havia lojas dos dois lados. Entrei num beco e veja só, 15 metros depois havia um pequeno quadro negro anunciando: Especial do dia, arroz integral com legumes frescos. Baixei a cabeça com alívio e gratidão, mas logo descobriria que ainda não tinha visto nada. A placa levava a uma escadinha estreita que descia para um pequeno restaurante. Era simplesmente perfeito para o clima em que eu estava. Fiz o pedido e uma paz profunda baixou sobre mim enquanto eu desfrutava da refeição fantástica que a vida me havia proporcionado. Mas uma coisa incomodava meu momento de paz. Desde o momento em que eu tinha entrado no restaurante, o homem atrás do balcão ficava me olhando. Ele me olhava tanto que fiquei um pouco desconfortável. Quando terminei de comer, em vez de o garçom me trazer a conta, foi o homem que a trouxe. Quando fui pegar a carteira, ele me fez uma pergunta. Por acaso você é Mickey Singer? Fiquei completamente pasmo enquanto a sequência improvável de eventos que tinha me levado àquele restaurante era repassada na minha mente. Que negócio era esse? Eu não conhecia aquela pessoa. Respondi que sim, e a energia entre nós se tornou intensamente espiritual. O homem disse que eu não devia me lembrar dele, mas que ele se lembrava de mim. Em 1972, mais de 16 anos antes, ele estava atravessando Gainesville de carona e eu o havia pegado na minha Kombi. Ele estava num período muito difícil na vida e perguntou sobre a foto de Yogananda no painel do carro. Expliquei que eu curtia muito yoga e estava estudando os ensinamentos daquele grande mestre.
Quando chegou a Atlanta, ele passou por uma livraria e viu a foto de Yogananda na vitrine. Entrou e comprou um exemplar de autobiografia de um yogi, como eu o havia encorajado a fazer. Pelo jeito, isso havia mudado sua vida. Ele acabou conhecendo Baba durante a turnê mundial e agora morava num centro de yoga em Boston. Disse que frequentemente se perguntava se eu teria conhecido Baba. Então viu uma foto de nós dois na Disney World. Isso lhe deu uma enorme alegria. E ele rezou para que um dia tivesse a oportunidade de me agradecer pessoalmente pelo papel importante que eu tivera em seu despertar. Agora, com essa oração milagrosamente atendida, ele parou diante de mim com lágrimas nos olhos e disse: "Obrigado." Em seguida se virou e se afastou. Enquanto ia pelo beco até o meu carro, olhei para trás, para o quadro negro que tinha me atraído para aquele acontecimento inacreditável. Lembrei que, antes de entrar no restaurante, eu achava que sabia o que estava acontecendo. Um fluxo muito interessante de eventos tinha me levado ao arroz integral com legumes. Estava errado. Era muito maior do que isso. Sempre é muito maior do que isso. Para todo mundo. Fiquei feliz demais por ter decidido dedicar a vida ao aprendizado da entrega. Não sabia o que estava acontecendo e tinha chegado ao ponto de nem querer saber. Pelo jeito, até uma viagem de negócios a Boston era motivo para um milagre. Parte 7. Quando nuvens escuras se transformam em arco-íris. 39. Um toque de magia. Meu signo é touro e minha natureza sempre foi simplesmente me acomodar e fazer meu trabalho. Nunca fui do tipo que está sempre procurando mudanças. Gostava da repetição de um estilo de vida estável e crescimento gradual, sustentável. Tanto a empresa quanto o templo passaram por estágios naturais de crescimento. E sempre achei que cada estágio se tornaria sua condição fixa. No início da década de 1990, eu achava que tínhamos terminado a fase de crescimento rápido. A Personalized Programming estava numa forma fenomenal. Tínhamos 20 funcionários e o faturamento chegava a alguns milhões de dólares por ano. Eu ainda não tinha mudado meu estilo de vida pessoal. Por isso, continuei a usar o dinheiro para criar recursos para o templo e apoiar várias instituições de caridade. Na época, Bob estava morando na minha casa e eu ocupava uma pequena acomodação para hóspedes na construção que o templo usava para os jantares. Essa construção tinha uma grande passarela de madeira que se estendia por cima de uma área pantanosa, conectando-a com o escritório da Personalized Programming. Essa passarela era meu trajeto para o trabalho. Todos que morávamos no templo trabalhávamos duro e realizávamos juntos as atividades da manhã e da noite. Pessoas da comunidade de Gainesville vinham regularmente para minhas palestras de segunda e quinta-feira e uma grande multidão sempre aparecia nas manhãs de domingo. As coisas iam bem e eu achei que havia terminado o período de crescimento louco. Pelo jeito, estava enganado. Para entender a próxima onda de crescimento, é importante entender o que acontecia dentro de mim naquela época. Todos os acontecimentos que haviam se desenrolado até então no meu experimento de entrega incondicional tinham me mostrado que, quanto mais eu me dispunha a abrir mão do ruído interior criado pelos meus gostos e aversões, mais conseguia enxergar as sincronicidades sutis no que se desdobrava ao redor. Essas simultaneidades inesperadas de acontecimentos eram como mensagens da vida me cutucando gentilmente para ir na direção em que ela ia. Eu escutava essas cutucadas gentis em vez de ouvir as reações mentais e emocionais não muito sutis, provocadas por minhas preferências pessoais. Era assim que eu praticava a entrega na vida cotidiana. E o propósito de todas essas histórias é compartilhar com você a perfeição da jornada que se desenrolou. Veja o caso da propriedade do templo. Como já mencionei, não tínhamos interesse em possuir um monte de terras. Mas no correr dos anos, o templo acabaria com uma propriedade enorme e cada compra parecia ter um quê de magia. Assim foi em outubro de 1990, quando recebi um telefonema sobre uma propriedade posta à venda na nossa área. O corretor disse que eram 35 hectares de floresta e campos combinados, um dos terrenos mais lindos no condado de Alachua.
Eu disse a ele que não estaríamos interessados, já que nosso foco era em terras adjacentes à propriedade do templo. Ele insistiu em me levar para ver, e ambos ficamos muito surpresos quando descobrimos que aquelas terras exóticas, na verdade, faziam o limite com a terra arrendada pelo templo. Isso foi um cutucão suficiente para mim. Fiz um esforço mínimo e a compra pareceu se resolver sozinha. Considerei essas terras um presente do universo. Elas chegaram a nós de um modo totalmente inesperado e fiquei sem fala ao ver como se encaixavam como peças de um quebra-cabeça. Apenas 3 meses depois, o golfista Tom Jenkins telefonou dizendo que iria se mudar. E nós percebemos que a propriedade dele era praticamente cercada pela nossa nova compra. Isso significava que agora o templo possuiria 69 hectares de terras contíguas. Não teríamos feito melhor se tivéssemos comprado tudo junto. Era como se cada pedaço esperasse até que pudéssemos comprá-lo. A perfeição do que havia acontecido era espantosa, mas ainda não tínhamos terminado. Depois de fecharmos a compra da propriedade de Jenkins, Radha se mudou para a casa que era dele. Na época, ela disse que eu deveria arrumar um lugar melhor para viver do que o espaço atrás da cozinha. O quarto era muito pequeno e praticamente não tinha privacidade, porque todo mundo ficava entrando e saindo da casa principal dia e noite. Eu disse a ela que estava bem e que gostava de esperar que o fluxo da vida fizesse as coisas acontecerem. Ela me desafiou dizendo que o fluxo da vida tinha nos dado terras e dinheiro suficiente. O que mais eu queria? Que o universo me telefonasse um dia me mandando construir uma casa? Eu disse que, se era para eu ter uma casa, algo aconteceria para tornar isso perfeitamente claro. Nesse meio tempo, eu estava bem no lugar onde morava. Apenas 2 semanas mais tarde, recebi um telefonema de um vizinho informando que ia pôr sua casa à venda. O único terreno entre a terra dele e meus 4 hectares originais tinha sido comprado pelo templo anos antes. Isso significava que sua propriedade fazia limite direto com a nossa. Devido à conversa que eu tivera com Radha apenas algumas semanas antes, prestei atenção especial ao que meu vizinho tinha a dizer. Ele disse que tinha passado muitos anos construindo uma casa muito especial e que gostaria de me mostrá-la. Não demonstrei ao telefone, mas senti calafrios na espinha ao perceber o que estava prestes a acontecer. Liguei para Radha e disse que ela deveria ir comigo ver aquele lugar, só para o caso de aquele ser o telefonema do universo falando da casa que arrumara para mim. Enquanto subíamos pela entrada de veículos comprida e sinuosa, uma linda casa em estilo chalé nos esperava no fundo da propriedade. Minha primeira impressão foi que havia algo muito especial naquela residência. Por acaso, meu vizinho era um carpinteiro excelente. Tinha passado 12 anos trabalhando na casa, do mesmo jeito que algumas pessoas construíam um iate ou veleiro de alto nível. A casa não era grande, tinha apenas uns 170 metros quadrados. Ficava num terreno de 5 hectares, tão bem cuidado que parecia um parque. Assim que olhei lá dentro, percebi que não poderia projetar uma casa mais perfeita para mim se tentasse. Apesar de cada canto ter seu caráter especial, havia algo mágico no pequeno terceiro andar acima da área da cozinha. Quando subi os degraus da escada íngreme, parecia que estava indo para uma casa na árvore. Mas o que encontrei foi o espaço mais perfeito para uma sala de meditação que eu poderia imaginar. O último andar era uma sala de 3 por 4 metros, com cada centímetro trabalhado à mão, como o sonho de um artista. As 4 paredes eram envoltas por antigos vitrais com séculos de idade, salvos da casa de um almirante em Boston que tinha sido demolida. O resultado era tão refinado que parecíamos ter sido transportados para o século XVIII. Como se isso não bastasse, quando olhei para cima, vi que o último andar era coberto por uma cúpula. As traves expostas chegavam a um cume alto no meio, fazendo parecer que estávamos no centro de uma pirâmide. O espaço era tão primoroso que a mente se aquietava apenas por estar ali. Desnecessário dizer que eu comprei a casa e moro nela desde então. A magia de como todas aquelas propriedades se juntaram alcançou o auge com essa última compra. Meu vizinho sempre havia chegado em casa usando a entrada de veículos na frente. Só foi necessário um momento de exploração para perceber que os fundos da propriedade
fazia um limite direto com o campo que tínhamos arrendado de Wilbur. Assim que fizemos uma abertura entre as árvores atrás da casa, eu podia ir de carro ou a pé até o templo sem sair da propriedade. De modo espantoso, agora esse campo ligava todas as propriedades que tínhamos comprado nos 20 anos anteriores, formando um bloco único. Ninguém planejou isso. A coisa simplesmente aconteceu assim. Dizer que fiquei emocionado com o que a vida tinha feito dessa vez seria um eufemismo. Construí uma passarela de madeira conectando minha casa nova à passarela existente. E esse se tornou o meu novo caminho para o trabalho. Algum tempo depois, Mataji veio nos visitar e eu lhe mostrei a casa. Em sua voz baixa, ela disse: Então Deus ligou um dia para você e disse: Mickey, sua casa está pronta. Acho que isso praticamente resume tudo. Veja fotos no PDF que acompanha este audiolivro. Oi, gente. Então, nós vamos parar hoje por aqui, tá? Já passamos um pouquinho do horário. E aí eu queria lembrar, né? Porque de vez em quando eu vou vendo algumas carinhas novas por aqui, né? Alguns nomes novos, que lá dentro da comunidade, na descrição, nós temos um link que todas as gravações anteriores estão lá. Então, se você está chegando por agora nesse estudo, é só você acessar e colocar o estudo em dia, né? Eu prefiro não fazer nenhuma consideração, né, sobre o estudo, porque eu também estou aprendendo bastante aqui sobre ele. Então, eu prefiro me resguardar o silêncio aqui um pouquinho, ok? Vamos fazer um instante de silêncio para a gente finalizar por hoje? Prontinho. E para quem está participando, hoje à noite nós teremos o penúltimo encontro da Jornada da Liderança Regenerativa. Se você ainda não participou, também na descrição da comunidade tem um link com a gravação dos 4 encontros anteriores, tá? Fique à vontade também para poder assistir tudo e se colocar a par. Um grande abraço para vocês, ótima semana a todos e todas. Tchau, tchau, gente.